14. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Algumas semanas atrás, no domingo, vimos Cristo como exemplo no nosso ministério. Nós vimos Cristo como exemplo em nossa família. E hoje nós veremos Cristo como exemplo em nossa vida de oração. Mateus capítulo 14. Mateus 14, 23, versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Pai, mais uma vez chego diante do Senhor. O Senhor conhece os meus pecados, sabe o que há em minha mente, o que houve, o que esteve em minha mente. Ó Deus, perdoe as minhas iniquidades, pensamentos imundos. Ó Pai, paixões, desejos. Ó Pai, lave-me com teu sangue. Não me use sujo, Senhor. Limpa-me das minhas iniquidades. Senhor Deus, obrigado por esses irmãos e irmãs que estão aqui. Alguns, depois de um dia cansativo, talvez um dia estressante, mas estão aqui. Ó Pai, alimenta-nos, ó Pai, quebranta-nos através da Tua palavra. Que a glória não seja minha, Senhor. Que a glória não seja dada a mim, mas ao Senhor. Purifica-me com Teu sangue, purifica cada um aqui. Ó Pai, nós somos gratos por cada irmão e irmã. Aqueles que não puderam chegar, talvez por um problema, um imprevisto ou questão de saúde, que o Senhor conceda graça, Pai, a estes. Ó Pai, abençoe esse tempo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. É bem interessante esse texto de Mateus, capítulo 14, o contexto ali sobre a multiplicação dos pães e peixes, e certamente um dia cansativo, né? Provavelmente hoje está sendo um dia cansativo para você, talvez esse ainda será cansativo para alguns de vocês, mas Cristo é o nosso exemplo na oração. Nós vemos Cristo através de um dia cansativo, buscando a presença do Senhor. A primeira lição que eu gostaria de deixar para cada um de nós é: quando eu e você estivermos cansados, busquemos o Senhor em oração. Primeira lição. Primeira lição que nós podemos aprender com Cristo, dentre muitas sobre oração, é: quando você estiver cansado, busque o Senhor. Muitas vezes eu e você tendemos a dar desculpas. Não é certo dar desculpas. Eu gosto de olhar para Cristo aqui como o nosso modelo. Busque o Senhor. Eu não estou falando para você orar 2, 3 horas, por mais que seria bom. Mas, sabe, se você falou com tantas pessoas durante o seu dia, por que não conversar com Deus? Por que não dedicar poucos minutos a sós com Deus? É importante, isso faz bem para as nossas almas. A segunda lição que eu gostaria de deixar a respeito de oração, nós encontramos ela lá em Mateus, também Mateus 26. Alguns trabalham com coisas pesadas, né? Estão cansados, sobrecarregados. Certamente isso não é desculpa para fugir do Senhor. E talvez hoje você esteja com o coração quebrantado, esteja com o coração angustiado, e o que fazer quando eu e você estamos assim? Quando eu e você estivermos profundamente angustiados, nós devemos buscar o Senhor. Lá em Mateus 26, do versículo 36 ao 46, nós vemos Cristo no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste
até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos parar por aqui. A primeira lição, nós vemos que quando eu e você estamos cansados, devemos buscar o Senhor. Não devemos cair no erro de eu posso hoje negligenciar a minha vida de oração. Quando você estiver angustiado, quando você estiver aflito, não é sinônimo, não é desculpa para você ausentar-se da presença do Senhor. Eu não quero, hoje eu não vou buscar Deus, eu estou com a cabeça cheia, é muito problema para cá, para lá. Não, eu e você, quando estivermos tristes, o que devemos fazer? Se prostrar diante do Senhor. É muito interessante porque eu acredito que há um certo preconceito por parte dos batistas de ajoelhar-se. Eu vejo isso. Eu sei que alguns não podem por conta do joelho, né? Às vezes isso eu entendo. Mas, irmãos, não há nada demais em se prostrar diante do Senhor, de se humilhar com o rosto no chão, clamando ao Senhor. E nós vemos isso, o exemplo de Cristo, estando em profunda angústia, buscando o Senhor. Então, talvez hoje você está assim. Não estou dizendo que você não possa assistir um filme, às vezes não possa fazer uma caminhada na rua. É bom fazer essas coisas. Mas saiba que no final, você vai chegar em casa e vai falar: Deus, ainda eu preciso conversar com o Senhor. Converse com Deus, não rejeite. Vá até o Senhor. A terceira lição e última desta noite se encontra lá em Lucas, capítulo 6. A primeira, quando eu e você estivermos cansados, busquemos o Senhor em oração. Quando eu e você estivermos tristes, busquemos o Senhor em oração. Quando eu e você tivermos que tomar decisão, busquemos o Senhor em oração. Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 13. Lucas 6, 12 a 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. O mundo tende a nos ensinar que eu e você devemos ser precipitados, né? Eu preciso responder agora, se não responder agora eu vou perder a oportunidade. Mas quantos de nós nos arrependemos por ser precipitados? O pastor Jorge sabe, ele me conhece. Sabe que eu sou pó. Às vezes eu acho que a vontade dele é fazer assim na minha boca. Para, pastor. Minha esposa também, né? Quantas vezes eu entrei num aço porque eu fui precipitado. Fui levado pelo momento. Mas, irmãos, se eu e você temos que tomar uma decisão, se há uma decisão a ser tomada, não seja precipitado como seu pastor. Sabe? Faz bem orar. Faz bem buscar a presença do Senhor, buscar a direção do Senhor, buscar a opinião do Senhor. Deus, eu acho isso, Pai, mas o que o Senhor acha? Eu estou pensando em contratar certas pessoas para a minha empresa. Eu estou pensando em me mudar. Né? É engraçado porque muitos pensam em Deus depois que a mudança aconteceu. Né? Fui para outra cidade. É verdade, aqui não tem igreja, né? Nossa, é verdade, aqui não tem lugar para que eu possa adorar com a minha família. Ou às vezes escolhe algo que vai tirá-lo do caminho do Senhor. Na realidade, emprego não tira ninguém do caminho do Senhor. É o coração da pessoa. Emprego não tem esse poder. É a falta de caráter que faz as pessoas saírem do caminho do Senhor. Mas muitas vezes eu e você só vamos pedir a opinião de Deus depois que tudo deu errado. E aí, como nós chegamos diante de Deus? Oi, Pai.
Tudo bem? Eu aqui mais uma vez, diante da sua presença. Sei que eu estou com essa cara, né? Mas me ajuda, Senhor, né? Às vezes Deus é misericordioso e às vezes não, ele é misericordioso. Mas em certas ocasiões ele age com misericórdia e muda tudo. Em certas ocasiões não. Ele fala: você comerá do fruto que você, da semente, do fruto que você plantou. Então, se há uma decisão a ser tomada, irmãos, invista tempo a sós com Deus. Pai, qual é a sua opinião? Pai, eu estou pensando em trabalhar em tal lugar. Pai, chegou uma oportunidade de emprego, o que eu devo fazer? Pergunte para Deus, pergunte qual é a vontade do Senhor. Faça como Cristo. Senhor, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Às vezes nós só queremos saber da vontade do Senhor depois que tudo dá errado. Não, irmãos. Antes de tomar qualquer decisão, procure a opinião de Deus. Procure saber qual é a vontade de Deus. E é bem interessante que lá em Romanos nos mostra a vontade do Senhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, mesmo que haja dor na vontade de Deus, saiba que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas, por mais dolorosa que ela seja, ainda é boa, ainda é perfeita e agradável. Então, busque a opinião do Senhor quando você tiver que tomar decisão. Então, aprendemos 3 lições. Primeira, está cansado? Faça a oração. Está triste? Faça a oração. Está doido para tomar uma decisão? Aí que você deve orar ainda mais. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por essa mensagem. Nos ajude, Senhor, a buscar o Senhor. Nos ajude a orar, Pai, mais, a buscar a Tua face. Ajude-nos a valorizar o nosso tempo a sós com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a ter um tempo de comunhão com o Senhor. Que as nossas orações não sejam egoístas, mas que sejam um tempo de alegria diante da Tua presença. Ajude-nos a buscar o Senhor, Pai. Não nos deixe cair em tentação. Pai, obrigado por esse tempo, por essa mensagem e abençoe o restante do nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Sou feliz,